Na lua de mel, sussurrei se estava pronta, sem imaginar que aquela noite mudaria nossas vidas. Na noite em que tudo deveria ser perfeito, ela ouviu o sussurro dele. Está pronta? E seu coração disparou. 9 meses depois, entre lágrimas e um choro de bebê, ela finalmente entendeu o verdadeiro significado do amor. Mas o que aconteceu entre esses dois momentos? E como o destino transformou dor em amor eterno? Deixe o like, inscreva-se e comente. Você acredita que o amor verdadeiro nasce nos momentos mais inesperados? Você está pronta? Vou ir com calma. O salão estava repleto de flores brancas e douradas, cada pétala cuidadosamente escolhida para criar a atmosfera perfeita. O aroma doce das rosas misturava-se com o perfume caro das convidadas, criando uma sinfonia olfativa que deveria acalmar os nervos de qualquer noiva. Mas para Marina, de apenas 22 anos, aquele cheiro intenso apenas aumentava a sensação de sufocamento que crescia em seu peito a cada minuto que passava. Suas mãos tremiam imperceptivelmente enquanto segurava o buquê de lírios brancos, as pétalas sedosas roçando contra seus dedos gelados. O vestido de renda francesa abraçava seu corpo delicado como uma segunda pele. Cada fio bordado à mão, valendo mais do que sua família ganhava em 1 ano. Ela ainda não conseguia acreditar que estava ali, prestes a se casar com Rodrigo Almeida, o homem mais desejado e temido da alta sociedade paulistana. Respira, querida, sussurrou sua mãe ao seu lado, ajeitando o véu que descia em cascata pelas suas costas. Você está linda. Ele não vai conseguir tirar os olhos de você. Marina forçou um sorriso, mas seu estômago revirava como se estivesse no alto de uma montanha russa. Não era apenas o nervosismo típico de uma noiva. Era algo muito mais profundo, um segredo que carregava como um peso no peito e que fazia seu coração acelerar sempre que pensava na noite que se aproximava. Aos 45 anos, Rodrigo era tudo o que ela não era. Experiente, confiante, dono de um império empresarial que movia milhões. Seus olhos castanhos escuros tinham o poder de desarmar qualquer mulher com um simples olhar, e sua voz grave fazia até as mais poderosas socialites derreterem. Marina havia crescido ouvindo as mulheres da sua família falarem dele em sussurros reverentes, como se fosse uma lenda viva. Quando ele a pediu em casamento 3 meses atrás, durante um jantar na mansão da família dele, Marina quase desmaiou. Não pelo romantismo do pedido, que havia sido mais uma negociação elegante do que uma declaração de amor, mas pela certeza de que aquilo era grande demais para ela. Como uma jovem simples, filha de um contador aposentado, poderia estar à altura de um homem como Rodrigo Almeida? Está na hora, anunciou o cerimonialista, um homem elegante de terno impecável que coordenava casamentos da elite há décadas. Sua voz ecoou pelo salão anexo como um decreto real. Marina sentiu suas pernas bambearem. A música começou a tocar, aquela marcha nupcial clássica que ela havia sonhado em ouvir desde criança, mas que agora soava como uma sentença. Cada nota do órgão reverberava em sua alma, misturando expectativa e terror numa combinação que a deixava zonza. O corredor se estendia à sua frente como um caminho sem volta. De cada lado, convidados se levantaram em reverência, seus rostos borrados pela emoção e pela adrenalina que corria em suas veias. Alguns ela conhecia, familiares, poucos amigos da faculdade. Mas a maioria eram estranhos elegantes, empresários poderosos, socialites que a olhavam com curiosidade mal disfarçada, provavelmente se perguntando o que um homem como Rodrigo via nela. E então ela o viu. Rodrigo estava parado no altar, imponente em seu smoking feito sob medida. A luz dos lustres de cristal incidia sobre seus cabelos castanhos, com alguns fios grisalhos que só aumentavam seu charme. Ele não sorria. Não era seu estilo,
mas seus olhos estavam fixos nela, com uma intensidade que fez seu coração pular uma batida. Havia algo naquele olhar que ela não conseguia decifrar. Desejo? Posse? Ou apenas a satisfação de quem estava prestes a fechar mais um negócio importante? Marina começou a caminhar, cada passo medido e deliberado, como haviam ensaiado. O tecido do vestido sussurrava contra o mármore polido do chão, criando um som quase hipnótico que se misturava com as batidas descompassadas do seu coração. Ela podia sentir o olhar de todos sobre si, julgando cada movimento, cada expressão, cada respiração. À medida que se aproximava do altar, detalhes começaram a se tornar mais nítidos. A mandíbula forte de Rodrigo, levemente tensa. Suas mãos cruzadas nas costas, numa postura que ela já havia aprendido a reconhecer como sinal de que ele estava no controle completo da situação. O perfume masculino que chegava até ela mesmo, a metros de distância, aquela mistura de madeira e especiarias que a fazia se sentir pequena e protegida ao mesmo tempo. Quando finalmente chegou ao altar, Rodrigo estendeu a mão para ela. Seus dedos eram quentes e firmes, contrastando com os dela, que estavam gelados como gelo. Ele a puxou suavemente para perto de si, e por um momento, Marina sentiu como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. Era apenas ela, ele, e aquela tensão elétrica que sempre surgia quando estavam próximos. O padre começou a cerimônia, suas palavras ecoando pelo salão com solenidade. Marina tentava se concentrar, mas sua mente estava em outro lugar. Ela pensava na conversa que tiveram 2 semanas atrás, quando ele havia sido brutalmente honesto sobre suas expectativas. "Este não é um casamento por amor, Marina", ele havia dito, sua voz calma e direta como sempre. "É uma parceria. Você vai ter segurança, conforto, uma posição social que sua família nunca sonhou. Em troca, você vai ser minha esposa em todos os sentidos da palavra. Entende o que isso significa?" Ela havia entendido, ou pelo menos pensava que entendia. Mas agora, parada ali ao lado dele, sentindo o calor que emanava de seu corpo, Marina se dava conta de que talvez não estivesse preparada para tudo o que aquela parceria implicava. Marina Santos, a voz do padre, cortou seus pensamentos. Aceita Rodrigo Almeida como seu legítimo esposo para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe? O momento havia chegado. O salão inteiro estava em silêncio absoluto, como se até mesmo o ar tivesse parado de circular. Marina olhou para Rodrigo, que a encarava com aquela intensidade perturbadora. Por um instante, ela viu algo diferente em seus olhos. Uma vulnerabilidade quase imperceptível, como se ele também estivesse nervoso, como se aquele momento significasse mais para ele do que estava disposto a admitir. "Aceito", ela sussurrou, sua voz mal audível mesmo no silêncio mortal do salão. Rodrigo sorriu então, um sorriso pequeno, mas genuíno, que transformou completamente seu rosto. Era a primeira vez que ela o via sorrir assim, sem a máscara de empresário bem-sucedido ou sedutor experiente. Era apenas um homem, naquele momento, um homem que parecia aliviado por ela ter dito sim. Quando chegou a vez dele, Rodrigo não hesitou nem por um segundo. "Aceito." Sua voz grave reverberou pelo salão como uma promessa solene, carregada de um peso que Marina ainda não conseguia compreender completamente. As alianças foram trocadas, o ouro frio deslizando pelo seu dedo anelar como um símbolo tangível de como sua vida havia mudado para sempre. Quando o padre finalmente pronunciou as palavras que ela havia imaginado milhares de vezes: "Declaro-os marido e mulher", Marina sentiu como se estivesse acordando de um sonho muito longo. O beijo veio em seguida, inevitável como a maré. Rodrigo inclinou-se em direção a ela, suas mãos firmes em sua cintura, e quando seus lábios se encontraram, Marina sentiu uma descarga elétrica percorrer todo o seu corpo. Não foi um beijo apaixonado. Estava longe de ser.
Mas havia algo ali, uma promessa silenciosa de que talvez aquela parceria pudesse se tornar algo mais. O salão explodiu em aplausos, o som ecoando pelas paredes de mármore como trovões distantes. Pétalas de rosa foram jogadas ao ar, criando uma chuva perfumada que dançava ao redor deles como confete celestial. Marina sorriu e acenou, representando o papel da noiva feliz. Mas por dentro, uma única pergunta martelava em sua mente. O que aconteceria quando as câmeras parassem de piscar e eles ficassem sozinhos? A suíte presidencial do resort nas Maldivas era um paraíso na terra. O chão de madeira clara refletia a luz dourada do pôr do sol que se infiltrava pelas enormes janelas de vidro, enquanto o som suave das ondas do Oceano Índico criava uma trilha sonora perfeita para o que deveria ser a noite mais romântica de suas vidas. Pétalas de frangipane flutuavam na banheira de mármore, seu aroma doce misturando-se com a brisa salgada que entrava pela varanda aberta. Marina estava sentada na beira da cama king size, suas mãos tremendo imperceptivelmente enquanto observava Rodrigo se mover pela suíte com a naturalidade de quem estava acostumado aos melhores luxos do mundo. Ele havia trocado o smoking por uma camisa branca de linho que realçava sua pele bronzeada e uma calça social escura que marcava perfeitamente sua silhueta atlética. Cada movimento dele era fluido, controlado, como um predador confiante em seu território. Ela, por sua vez, ainda vestia o vestido de noiva, mas agora sem o véu e com os cabelos soltos cascateando sobre os ombros. O tecido da renda francesa parecia pesado contra sua pele, cada fio bordado lembrando-a do que estava prestes a acontecer. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir de qualquer lugar da suíte. "Quer champanhe?" A voz grave de Rodrigo cortou o silêncio carregado, fazendo-a estremecer. Ele estava parado, próximo ao bar particular, uma garrafa de Dom Pérignon nas mãos, mas seus olhos estavam fixos nela, com aquela intensidade perturbadora que já conhecia tão bem. Sim, obrigada." Marina conseguiu sussurrar, sua voz soando estranha aos próprios ouvidos. Rodrigo serviu 2 taças com movimentos precisos, o líquido dourado borbulhando suavemente contra o cristal. Quando se aproximou para entregar a taça, Marina pôde sentir seu perfume, aquela mistura inebriante de madeira nobre e especiarias que fazia seu estômago revirar de nervosismo e algo mais que ela não ousava nomear. "Pelos novos começos", ele disse, erguendo sua taça. Seus olhos castanhos escuros a estudavam com a paciência de quem sabia que tinha todo o tempo do mundo. Marina ergueu sua taça com mãos trêmulas, o cristal frio contra suas palmas suadas. "Pelos novos começos", repetiu, sua voz mal passando de um sussurro. O champanhe desceu por sua garganta como fogo líquido, mas não conseguiu amenizar a tensão que crescia em seu peito a cada segundo. Rodrigo bebeu devagar, seus lábios tocando o cristal com uma sensualidade inconsciente que fez Marina desviar o olhar, corada. "Você está nervosa." Não era uma pergunta, mas uma constatação feita com aquela voz calma que ele usava nas reuniões de negócios. Rodrigo colocou sua taça sobre a mesa de centro e se aproximou mais, parando a apenas um passo dela. Marina tentou negar, mas as palavras morreram em sua garganta. Como poderia mentir quando suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a taça? Como poderia esconder que seu coração estava batendo como se fosse explodir? "Eu não vou te machucar", ele continuou, sua voz baixando uma oitava. "Sei que você é inexperiente." A palavra pairou no ar entre eles como uma confissão carregada de peso. Marina sentiu o rosto esquentar até as orelhas. Como ele sabia? Ela nunca havia contado explicitamente, mas talvez sua ingenuidade fosse tão óbvia quanto pensava.
Rodrigo se ajoelhou na frente dela, colocando suas mãos grandes sobre as dela, que apertavam a taça como se fosse uma âncora. O toque dele era surpreendentemente gentil, seus dedos calejados pelo trabalho, contrastando com a suavidade de seus movimentos. "Olhe para mim", ele pediu. Sua voz agora um sussurro áspero que fez arrepios percorrerem a espinha de Marina. Ela ergueu os olhos lentamente, encontrando o olhar intenso dele. Por um momento, a máscara do empresário frio desapareceu completamente, e ela viu algo diferente ali. Preocupação genuína, talvez até ternura. "Esta é sua primeira vez, não é?" A pergunta saiu como um sussurro carregado de compreensão. Marina assentiu, incapaz de articular palavras. Lágrimas de vergonha e medo começaram a se formar em seus olhos, mas antes que pudessem cair, Rodrigo as enxugou com o polegar, seu toque tão delicado que ela mal sentiu. "Não há nada de errado com isso", ele murmurou, suas mãos agora enquadrando o rosto dela. "Na verdade, é especial." Rodrigo se levantou devagar e estendeu a mão para ela. "Vem comigo." Marina colocou a mão na dele, sentindo imediatamente o contraste. Ele tão quente e firme, ela fria e trêmula. Ele a conduziu até a varanda, onde duas espreguiçadeiras estavam posicionadas de frente para o oceano. A brisa noturna trouxe o aroma salgado do mar, misturado com o perfume tropical das flores que decoravam todo o resort. "Senta aqui", Rodrigo indicou uma das espreguiçadeiras. "Só respira um pouco." Marina obedeceu, sentindo o tecido macio do estofado contra suas pernas nuas. Rodrigo se acomodou na espreguiçadeira ao lado, mas virado para ela, estudando seu perfil contra a luz prateada da lua cheia que começava a emergir no céu escuro. "Sabe", ele começou, sua voz agora mais suave do que ela jamais havia escutado. "Quando eu era jovem como você, também era inexperiente. Todos somos em algum momento." Marina o olhou, surpresa. Era difícil imaginar Rodrigo Almeida, o magnata confiante e sedutor, como um jovem inseguro. "A primeira vez é importante", continuou ele, seus olhos fixos no horizonte infinito onde o céu se encontrava com o mar. "Deveria ser especial, com alguém que se importa com você." "E você se importa comigo?" A pergunta escapou dos lábios de Marina antes que ela pudesse detê-la. Imediatamente ela corou, arrependida da própria ousadia. Rodrigo virou-se para encará-la, uma expressão indecifrável cruzando seu rosto. Por longos segundos, ele não respondeu. Apenas a observou como se estivesse vendo-a pela primeira vez. "Estou começando a me importar", admitiu finalmente, sua voz carregada de uma honestidade brutal que a surpreendeu. Mais do que planejava. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era carregado de possibilidades, de coisas não ditas que pairavam no ar salgado entre eles. Marina podia ouvir seu próprio coração, mas agora ele não batia apenas de medo. Havia algo mais ali, uma expectativa quente que se espalhava por seu peito. Rodrigo se levantou e caminhou até a balaustrada da varanda, suas mãos se apoiando no mármore enquanto observava as ondas que quebravam na praia particular do resort. A camisa de linho moldava suas costas largas e Marina se pegou, observando a linha masculina de seus ombros, a forma como seus músculos se moviam sob o tecido fino. "Não precisa ser hoje", ele disse de repente sem se virar. "Se você não estiver pronta, podemos esperar." A oferta a surpreendeu tanto que Marina ficou sem palavras por alguns segundos. Na sociedade em que cresceu, na conversa que tiveram antes do casamento, ela havia assumido que não teria escolha, que ser esposa significava cumprir certas obrigações, independentemente de seus sentimentos. Mas ali estava ele, oferecendo-lhe tempo, paciência, escolha. "Eu quero estar pronta", ela sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Rodrigo se virou lentamente, seus olhos a procurando na penumbra da varanda. "Tem certeza?" Marina se levantou, suas pernas bambas, mas determinada.
Caminhou até ele, parando tão perto que podia sentir o calor irradiando de seu corpo. Podia ver as pequenas rugas ao redor de seus olhos, que falavam de anos de responsabilidade e decisões difíceis. Tenho, ela disse, sua voz mais firme agora. Mas eu preciso de você para me guiar. Algo mudou no rosto de Rodrigo naquele momento. A dureza que sempre carregava se dissolveu completamente, substituída por uma ternura que fez o coração de Marina disparar por razões completamente diferentes do medo. Ele ergueu a mão e tocou seu rosto, seus dedos traçando a linha de sua mandíbula com uma delicadeza que contrastava completamente com sua força física aparente. Está pronta. Ele sussurrou, sua voz rouca carregada de desejo contido e cuidado genuíno. Marina fechou os olhos, sentindo a pergunta reverberar através de todo seu ser. Não era apenas sobre aquela noite, era sobre tudo. Sobre confiar nele, sobre se entregar a esse casamento que havia começado como um acordo de negócios, sobre permitir que algo real nascesse entre eles. Estou... Ela sussurrou de volta, e pela primeira vez desde que haviam se conhecido, ela realmente acreditou em suas próprias palavras. Rodrigo a pegou no colo então, seus braços fortes envolvendo-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Marina enterrou o rosto em seu pescoço, respirando seu aroma, sentindo a solidez de seu corpo contra o dela. Ele a carregou para dentro da suíte, cada passo medido e cuidadoso, como se estivesse carregando cristal. Quando a colocou delicadamente sobre a cama, seus olhos se encontraram novamente, e Marina viu ali uma promessa silenciosa. Vou com calma, ele murmurou contra seus lábios, selando a promessa com um beijo que foi ao mesmo tempo suave e devastador. E naquele momento, sob a luz prateada da lua que se infiltrava pelas cortinas translúcidas, Marina soube que sua vida havia mudado para sempre, não apenas porque estava se tornando mulher, mas porque estava começando a se apaixonar. A luz dourada do amanhecer filtrava-se através das cortinas de seda, pintando a suíte presidencial com tons quentes de âmbar e mel. Marina despertou lentamente, seu corpo envolvido em lençóis de algodão egípcio que carregavam um aroma masculino inebriante, uma mistura de madeira nobre e da pele de Rodrigo, que agora conhecia intimamente. Cada fibra do tecido parecia abraçar sua pele com uma maciez que ela nunca havia experimentado antes, lembrando-a constantemente da noite que havia transformado tudo. Ela virou-se delicadamente no colchão king size, seus músculos protestando suavemente com uma dor doce que a fez corar ao relembrar cada momento da entrega que vivera. Rodrigo não estava mais ao seu lado, mas a marca de sua cabeça ainda estava impressa no travesseiro ao lado do seu, e o calor de seu corpo ainda aquecia os lençóis onde ele havia dormido. O som de água corrente chegava até ela vindo do banheiro, misturado com uma melodia baixa que Rodrigo cantarolava, algo que ela jamais imaginara que ele fizesse. Era uma faceta completamente nova do homem que pensava conhecer, uma intimidade doméstica que contrastava drasticamente com a imagem pública do empresário implacável que dominava salas de reunião com apenas um olhar. Marina se sentou na cama, puxando o lençol para cobrir o corpo nu, e pela primeira vez observou realmente a suíte à luz do dia. Era ainda mais deslumbrante do que havia notado na noite anterior, quando seus nervos a impediam de absorver os detalhes. O piso de mármore branco com veios dourados refletia a luz matinal como espelhos, enquanto as enormes janelas panorâmicas ofereciam uma vista de tirar o fôlego do oceano infinito que se estendia até onde os olhos alcançavam. Bom dia, minha esposa. A voz grave de Rodrigo a fez virar-se abruptamente. Ele estava parado na porta do banheiro, apenas com uma toalha branca envolvida na cintura, gotas de água ainda brilhando em seu peito largo e bronzeado.
Seus cabelos castanhos estavam úmidos e desarrumados, caindo sobre a testa de uma forma que o fazia parecer anos mais jovem. Mas eram seus olhos que a hipnotizavam. Havia algo diferente ali, uma suavidade que não existia antes da noite anterior. Bom dia, Marina sussurrou, sua voz ainda rouca do sono e das emoções da véspera. A palavra esposa ecoava em sua mente com um significado completamente novo. Ontem, ela havia se tornado esposa no papel, mas agora ela se sentia verdadeiramente sua. Rodrigo se aproximou da cama com passos lentos e deliberados, seus olhos nunca deixando os dela. Quando chegou perto o suficiente, estendeu a mão e tocou seu rosto, seu polegar traçando delicadamente a curva de sua bochecha, como se estivesse memorizando cada centímetro. "Como você está se sentindo?" perguntou, sua voz carregada de uma preocupação genuína que fez o coração de Marina acelerar. A pergunta era simples, mas carregava o peso de tudo o que haviam compartilhado. Marina fechou os olhos, permitindo-se sentir realmente. Havia uma dor suave, é claro, mas também uma plenitude que ela nunca havia experimentado antes. Era como se algo em seu interior tivesse finalmente encontrado seu lugar no mundo. "Diferente", ela admitiu, abrindo os olhos para encontrar o olhar intenso dele. "Mas, bem, melhor do que bem." Um sorriso pequeno, mas genuíno, curvou os lábios de Rodrigo, transformando completamente sua expressão. Era a primeira vez que Marina o via sorrir assim. Não o sorriso calculado que ele usava em eventos sociais ou negociações, mas algo real, íntimo, apenas para ela. "Tenho uma surpresa para você", ele disse, seu polegar ainda acariciando sua pele. "Mas primeiro, que tal um banho?" Marina sentiu o rosto esquentar. A ideia de se expor novamente, mesmo depois da intimidade que haviam compartilhado, ainda a deixava nervosa. Rodrigo notou sua hesitação imediatamente. "Juntos", ele acrescentou suavemente. "Se você quiser, não há pressa para nada." A paciência em sua voz, a forma como ele sempre lhe oferecia escolha, mesmo nos momentos mais íntimos, fez algo se derreter no peito de Marina. Ela assentiu, sentindo uma coragem nova nascendo dentro dela. Rodrigo a ajudou a se levantar, seus braços fortes envolvendo-a quando ela vacilou levemente. Ele a carregou até o banheiro, onde a banheira de mármore estava cheia de água morna perfumada com óleos essenciais que exalavam aromas de lavanda e bergamota. Pétalas de frangipani flutuavam na superfície, criando um cenário digno de um conto de fadas. "Você preparou isso?" Marina perguntou maravilhada. "Enquanto você dormia", Rodrigo confirmou, depositando-a delicadamente na borda da banheira. "Pensei que você merecesse ser mimada no seu primeiro dia como minha esposa." A água estava na temperatura perfeita, envolvendo o corpo de Marina como um abraço quente quando ela deslizou para dentro da banheira. Rodrigo se juntou a ela, seus movimentos cuidadosos para não criar ondas que pudessem desconfortá-la. A banheira era grande o suficiente para os dois, mas ele se posicionou de forma que ela tivesse todo o espaço que precisasse. Por alguns minutos, eles simplesmente ficaram ali, deixando a água quente relaxar seus músculos e dissipar qualquer tensão restante. Marina fechou os olhos, permitindo-se simplesmente existir naquele momento de tranquilidade absoluta. "Posso lavar seus cabelos?" A pergunta de Rodrigo a surpreendeu. Marina abriu os olhos e o encontrou segurando uma pequena garrafa de shampoo de luxo, sua expressão quase tímida. Era tão incongruente ver aquele homem poderoso pedindo permissão para algo tão simples que ela não conseguiu conter um sorriso. "Sim", ela sussurrou. Rodrigo se moveu para trás dela, suas pernas longas se posicionando de cada lado de seu corpo.
Suas mãos mergulharam na água e depois se moveram para seus cabelos, massageando delicadamente o couro cabeludo com movimentos circulares que enviavam ondas de relaxamento por todo o seu corpo. Você tem cabelos lindos, ele murmurou, seus dedos trabalhando através dos fios longos e sedosos. Como seda negra. Marina inclinou a cabeça para trás, apoiando-se contra o peito largo dele. Podia sentir as batidas fortes de seu coração contra suas costas, o ritmo constante e reconfortante. Era uma intimidade diferente da noite anterior, mais suave, mais doméstica, mas igualmente intensa. Rodrigo, ela sussurrou, sua voz mal audível sobre o som suave da água. Sim, obrigada por ter sido tão gentil comigo. Ela sentiu o corpo dele se tensionar levemente contra suas costas, e suas mãos pausaram nos cabelos dela por um momento antes de retomar a massagem delicada. Não precisa me agradecer por isso, ele disse, sua voz mais baixa. Você merece ser tratada com cuidado, sempre. Marina virou-se em seus braços, enfrentando-o na água perfumada. Seus rostos estavam a apenas centímetros de distância e ela podia ver cada detalhe de seus olhos castanhos, as pequenas manchas douradas, as linhas finas que falavam de anos de responsabilidade, a vulnerabilidade que ele escondia tão bem do resto do mundo. Você também merece, ela disse suavemente, erguendo a mão para tocar seu rosto. Ser cuidado. Algo passou pelos olhos de Rodrigo naquele momento. Surpresa, talvez, ou gratidão, como se ninguém jamais tivesse lhe dito aquilo antes. Como se ele tivesse passado tanto tempo cuidando de todos ao seu redor, que havia esquecido que também precisava de cuidado. Ele se inclinou e a beijou então, um beijo suave e exploratório que provava água e promessas. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Qual é a surpresa? Marina perguntou, tentando aliviar a intensidade do momento. Rodrigo sorriu. Aquele sorriso novo que ela estava começando a adorar. Paciência, minha querida. Primeiro vamos tomar café da manhã. Ele a ajudou a sair da banheira, envolvendo-a em um roupão de seda bordado com suas iniciais. O tecido era tão macio contra sua pele que ela suspirou de prazer. Rodrigo vestiu um roupão similar. E juntos caminharam até a varanda, onde uma mesa havia sido preparada com uma seleção incrível de frutas tropicais, pães artesanais, queijos finos e café aromático. Como eles souberam exatamente quando preparar isso? Marina perguntou, maravilhada com a perfeição do timing. Eu pedi para servirem quando ouvissem a água da banheira sendo drenada, Rodrigo explicou, puxando uma cadeira para ela. Sempre gosto de planejar cada detalhe. Marina se sentou, observando-o servir café em xícaras de porcelana fina. Seus movimentos eram precisos e elegantes, mesmo em algo tão simples como servir café. Era impossível não admirar a forma como ele se movia, a confiança que emanava de cada gesto. E agora? Ela perguntou, aceitando a xícara que ele lhe oferecia. O que fazemos depois do café da manhã? Agora, Rodrigo disse, seus olhos brilhando com algo que poderia ser travessura. Vamos explorar a ilha. Há lugares que eu quero mostrar para você. Lugares onde podemos estar completamente sozinhos. Marina sentiu um arrepio de antecipação percorrer sua espinha. A ideia de explorar um paraíso tropical com seu marido, de descobrir novos lugares junto com ele, encheu-a de uma excitação que ela nunca havia sentido antes. Parece perfeito, ela disse, e pela primeira vez desde que havia acordado, percebeu que realmente acreditava nisso. Tudo parecia perfeito, improvável como isso pudesse ser. Rodrigo estendeu a mão sobre a mesa, entrelaçando seus dedos com os dela. Para novos começos, ele disse, ecoando o brinde da noite anterior. Para novos começos, Marina repetiu. Mas desta vez as palavras carregavam um peso completamente diferente. Não eram mais sobre medo ou incerteza.
Eram sobre esperança, sobre possibilidades, sobre um futuro que ela estava começando a acreditar que poderia ser mais do que qualquer coisa que jamais havia sonhado. 3 semanas se passaram como um sonho dourado desde que retornaram das Maldivas. A mansão dos Almeida, um palacete imponente no Jardim Europa, havia se tornado o lar de Marina, de uma forma que ela jamais imaginou possível. Cada cômodo espaçoso, com seus tetos altos e detalhes em mármore Carrara, contava histórias de gerações de sucesso, mas agora também começava a guardar suas próprias memórias íntimas com Rodrigo. Naquela manhã de quinta-feira, Marina acordou com uma sensação estranha no estômago. Não era a primeira vez, nos últimos dias, que sentia aquela náusea sutil que vinha em ondas, geralmente quando o aroma do café matinal de Rodrigo chegava até o quarto principal. Inicialmente, havia atribuído ao nervosismo de se adaptar à nova vida, aos jantares formais com empresários importantes, às reuniões sociais onde era apresentada como a nova senhora Almeida. Mas enquanto observava Rodrigo se vestir para mais um dia no escritório, a camisa italiana impecavelmente passada moldando seu tronco atlético, a gravata de seda sendo ajustada com movimentos precisos, aquela sensação voltou com força redobrada. Desta vez, porém, veio acompanhada de uma suspeita que fez seu coração disparar. "Você está bem?" A voz preocupada de Rodrigo cortou seus pensamentos. Ele havia parado de abotoar o punho da camisa e a observava com aquela atenção total que ela havia aprendido a reconhecer. Seus olhos castanhos escuros vasculhavam o rosto dela, procurando sinais de desconforto. "Só um pouco enjoada", Marina murmurou, tentando soar casual, enquanto se sentava na beira da cama king size. O lençol de algodão egípcio estava fresco contra sua pele, mas não conseguia dissipar o calor que subia por seu pescoço. "Deve ser algo que comi ontem no jantar." Rodrigo se aproximou imediatamente, sua mão grande e quente pousando em sua testa para verificar se havia febre. O toque dele sempre conseguia acalmá-la, mas desta vez só aumentou sua ansiedade. Como ela poderia contar a ele sobre sua suspeita quando nem mesmo tinha certeza? Como poderia falar sobre a possibilidade que a aterrorizava e a emocionava ao mesmo tempo? "Sua temperatura está normal", ele disse, mas não tirou a mão. Seus dedos desceram para acariciar sua bochecha, um gesto que havia se tornado rotineiro entre eles nas últimas semanas. "Quer que eu cancele a reunião da manhã? Posso ficar em casa com você." A oferta a surpreendeu. Rodrigo Almeida não cancelava reuniões por ninguém. Era uma regra férrea que ela havia aprendido observando-o. Seus negócios movimentavam milhões diariamente e cada decisão adiada poderia significar perdas consideráveis. Mas ali estava ele, disposto a mudar sua agenda por causa de um mal-estar dela. "Não, não", Marina se apressou em dizer, cobrindo a mão dele com a sua. "Estou bem, de verdade. Apenas um pouco indisposta. Vai passar." Rodrigo a estudou por mais alguns segundos, seus olhos intensos tentando ler além das palavras. Era impossível mentir para aquele homem. Ele havia construído um império lendo pessoas, identificando mentiras e meias-verdades. Mas finalmente assentiu, embora ela pudesse ver que não estava completamente convencido. "Se sentir qualquer coisa, liga para mim imediatamente", ele disse, inclinando-se para beijar sua testa. "Promete?" "Prometo", Marina sussurrou, inalando o perfume masculino que sempre a fazia se sentir protegida e desejada ao mesmo tempo. Após Rodrigo sair para o escritório, Marina ficou sozinha na vastidão silenciosa da mansão. As únicas companhias eram a governanta discreta, que aparecia apenas quando necessário, e seus próprios pensamentos tumultuados. Ela caminhou até o banheiro principal, um ambiente luxuoso com piso de mármore aquecido e uma banheira vitoriana que haviam compartilhado várias vezes desde a lua de mel.
Diante do espelho veneziano com moldura dourada, Marina observou seu reflexo com olhos críticos. Estava mais pálida que o normal, e havia uma certa plenitude em seus seios que ela havia notado, mas atribuído às mudanças naturais de se tornar uma mulher sexualmente ativa. Mas agora, com a náusea persistente e o atraso que não queria admitir nem para si mesma, todas as peças começavam a formar um quadro que a deixava simultaneamente eufórica e apavorada. A realização a atingiu como um raio. Ela não havia menstruado desde antes do casamento. Com mãos trêmulas, Marina pegou seu celular e discou para sua ginecologista, doutora Helena Moreira, uma mulher elegante na casa dos 50 que atendia a elite paulistana com discrição absoluta. A consulta foi marcada para aquela mesma tarde, aproveitando um horário que havia acabado de ser cancelado. As horas seguintes se arrastaram como uma eternidade. Marina tentou se distrair, reorganizando o closet, um ambiente do tamanho de um quarto pequeno, repleto de roupas de grife que Rodrigo havia mandado comprar para ela. Cada peça pendurada nas araras de madeira nobre representava uma vida que ela ainda estava aprendendo a viver, um papel que ainda estava descobrindo como interpretar. Quando finalmente chegou ao consultório da doutora Helena, localizado em um prédio discreto nos jardins, Marina sentia como se pudesse vomitar a qualquer momento. Não era apenas o enjoo físico, era a ansiedade de ter suas suspeitas confirmadas ou negadas, de ter que enfrentar uma realidade para a qual não se sentia preparada. Marina, querida, doutora Helena a cumprimentou com o carinho maternal que sempre demonstrava. Como está se adaptando à vida de casada? Bem, Marina conseguiu dizer, sua voz soando estranha aos próprios ouvidos. Doutora Helena, eu preciso fazer um exame. A médica notou imediatamente a tensão em sua voz. Que tipo de exame? De gravidez? As palavras saíram como um sussurro, mas carregavam o peso de uma confissão. Doutora Helena assentiu compreensivamente, sem fazer perguntas desnecessárias. Ela havia acompanhado Marina desde a adolescência e sabia ser discreta. O exame de sangue foi rápido, mas a espera pelos resultados pareceu durar uma eternidade. Marina ficou sentada na sala de espera elegantemente decorada, suas mãos suadas, apertando a bolsa de couro italiano que Rodrigo havia lhe dado na semana anterior. Cada minuto que passava aumentava sua ansiedade, cada cenário possível se multiplicando em sua mente como um caleidoscópio emocional. Quando a doutora Helena finalmente a chamou de volta ao consultório, Marina sabia pela expressão da médica antes mesmo de ela abrir a boca. Parabéns, Marina, doutora Helena disse com um sorriso caloroso. Você está grávida, aproximadamente 6 semanas. As palavras ecoaram no consultório como sinos distantes. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés, como se estivesse flutuando em um espaço indefinido entre o medo e a alegria. 6 semanas. Isso significava que havia engravidado na lua de mel, provavelmente na primeira noite que passaram juntos. Tem certeza? Ela conseguiu perguntar, sua voz mal passando de um sussurro. Absoluta, doutora. Helena confirmou, mostrando-lhe os resultados do exame. Os níveis de HCG estão elevados e compatíveis com o tempo de gestação. Você e o bebê parecem estar saudáveis. Bebê. A palavra reverberou em sua mente como um eco poderoso. Havia um bebê crescendo dentro dela. Um pequeno ser que era metade sua e metade de Rodrigo, fruto daquela noite transformadora nas Maldivas. Marina, a voz preocupada de doutora Helena, a trouxe de volta ao presente. Você está bem? Sim, Marina balbuciou, ainda processando a enormidade da notícia. É só que não esperávamos tão cedo. É perfeitamente normal, doutora Helena a tranquilizou.
Muitos casais engravidam rapidamente, especialmente quando são jovens e saudáveis como vocês. O importante agora é começar o pré-natal adequado. Marina assentiu mecanicamente enquanto recebia uma lista de vitaminas para tomar e recomendações sobre alimentação. Sua mente, porém, estava em outro lugar completamente. Como contaria para Rodrigo? Como ele reagiria? Eles haviam falado sobre filhos apenas vagamente, como algo que aconteceria eventualmente. Nunca haviam discutido um cronograma específico. O caminho de volta para casa passou em um borrão de trânsito e pensamentos acelerados. Marina dirigiu seu BMW conversível, um presente de casamento de Rodrigo, no piloto automático, sua mente rodando em círculos infinitos. Quando finalmente chegou à mansão, suas mãos tremiam tanto que demorou várias tentativas para acertar o código do portão eletrônico. A casa estava silenciosa. O som de seus saltos ecoando no piso de mármore como batidas de coração acelerado. Marina subiu a escadaria curva até o quarto principal, onde se deixou cair na poltrona de veludo azul que ficava próxima à janela panorâmica. Do lado de fora, o jardim meticulosamente cuidado se estendia como um tapete verde, mas ela mal o via. Suas mãos se moveram instintivamente para o ventre ainda plano, onde uma nova vida estava começando. Era surreal pensar que ali, protegido por seu corpo, crescia um pequeno ser que carregaria características de ambos. Teria os olhos intensos de Rodrigo, seu sorriso raro, mas devastador, ou talvez herdasse sua própria sensibilidade, sua forma de ver beleza nas pequenas coisas. O som da porta da frente se abrindo a fez sobressaltar. Rodrigo estava chegando mais cedo do que o normal. Eram apenas 4 da tarde. Marina ouviu seus passos determinados subindo a escada, e seu coração começou a bater tão forte que tinha certeza de que ele poderia ouvi-lo do corredor. Marina! A voz dele ecoou no quarto antes mesmo dele aparecer. Como você está se sentindo? Quando Rodrigo apareceu na porta do quarto, ainda vestindo o terno impecável, mas com a gravata ligeiramente afrouxada, Marina sentiu uma onda de emoção que quase a derrubou. Ali estava o pai de seu filho, embora ele ainda não soubesse. Ali estava o homem que havia sido tão gentil com ela, tão paciente, tão cuidadoso. Como ele reagiria a uma notícia que mudaria tudo? Melhor, ela conseguiu dizer, tentando manter a voz estável. Muito melhor. Rodrigo se aproximou, seus olhos vasculhando o rosto dela com aquela atenção total que sempre dedicava a ela. Tem certeza? Você parece diferente. Diferente como? Marina perguntou, sua voz falhando ligeiramente. Não sei explicar, ele disse, sentando-se na beirada da cama de frente para ela. Há algo em seus olhos, como se você estivesse carregando um segredo. Marina sentiu o coração disparar. Como ele sempre conseguia lê-la tão facilmente. Como aquele homem que havia passado anos construindo paredes emocionais para proteger seus negócios, conseguia ver através dela com tanta clareza. Rodrigo, ela começou, sua voz mal passando de um sussurro. Preciso te contar uma coisa. Ele se inclinou para a frente imediatamente, toda sua atenção focada nela. O que foi? Você está me preocupando. Marina respirou fundo, sabendo que as próximas palavras mudariam tudo entre eles. Não havia volta. Não havia como adiar. Era hora de descobrir se o homem por quem estava se apaixonando seria também o pai que ela esperava que ele fosse. Nós... Ela engoliu em seco, tentando encontrar coragem. Rodrigo, eu estou grávida. O silêncio que se seguiu às palavras de Marina foi ensurdecedor. Rodrigo ficou completamente imóvel, como se tivesse sido transformado em mármore. Seus olhos castanhos escuros, fixos nela, com uma intensidade que fazia o ar da suíte parecer rarefeito.
Os segundos se arrastaram como horas, cada batida do coração de Marina ecoando em seus ouvidos como tambores de guerra. Grávida! Ele repetiu finalmente, a palavra saindo de seus lábios como se fosse em uma língua estrangeira que ele estava tentando decifrar. Marina assentiu, suas mãos instintivamente se movendo para o ventre ainda plano. 6 semanas, desde a lua de mel. Rodrigo se levantou abruptamente da cama, passando as mãos pelos cabelos, em um gesto que ela havia aprendido a reconhecer como sinal de que ele estava processando informações complexas. Era o mesmo movimento que fazia durante negociações difíceis, quando precisava reorganizar estratégias em tempo real. 6 semanas, ele murmurou, caminhando até a janela panorâmica que oferecia vista para o jardim impecavelmente cuidado. Suas costas estavam tensas sob o tecido fino da camisa italiana, os músculos contraídos como se estivesse se preparando para um confronto físico. Você não está feliz, Marina disse, mais uma constatação do que uma pergunta. Sua voz saiu pequena, vulnerável, carregada de uma decepção que ela tentava esconder, mas que transparecia em cada sílaba. Feliz? Rodrigo girou-se para encará-la, seus olhos agora carregados de uma emoção que ela não conseguia identificar. Marina, nós nos conhecemos há poucos meses. Estamos casados há menos de 1 mês. Eu não estava preparado para isso. As palavras atingiram Marina como socos físicos. Ela havia imaginado várias reações possíveis, surpresa, alegria, até mesmo nervosismo, mas a frieza em sua voz era algo que não havia considerado. Era como se o homem gentil e atencioso da lua de mel tivesse desaparecido, substituído pelo empresário calculista que ela conhecera primeiro. Nem eu estava, ela sussurrou, lágrimas começando a formar-se em seus olhos. Mas isso não muda o fato de que está acontecendo. Rodrigo voltou a caminhar pelo quarto, seus passos medidos criando um ritmo hipnótico no piso de mármore. Marina podia ver sua mente trabalhando, organizando pensamentos e implicações como se a gravidez fosse mais um problema de negócios a ser resolvido. Você tem certeza? Ele perguntou de repente, parando novamente na frente dela. Fez os exames necessários? Fui à doutora Helena hoje à tarde, Marina confirmou, tentando manter a dignidade mesmo com as lágrimas ameaçando transbordar. Exame de sangue, não há dúvida. Rodrigo assentiu mecanicamente, como se estivesse registrando informações em uma planilha mental. A reação clínica dele estava quebrando o coração de Marina pedaço por pedaço. Era como se ele tivesse esquecido completamente da intimidade que haviam compartilhado, da conexão que ela pensava ter nascido entre eles. Isso muda tudo, ele disse finalmente, mais para si mesmo do que para ela. Muda o quê, exatamente? Marina perguntou, uma pontada de irritação misturando-se com a tristeza. Muda o fato de sermos casados? Muda o que vivemos nas Maldivas? Muda o cronograma, Rodrigo respondeu, sua voz voltando ao tom empresarial que ela odiava. Muda as responsabilidades, muda as expectativas. Marina se levantou da poltrona, suas pernas bambas, mas determinada a enfrentá-lo de igual para igual. Responsabilidades? É assim que você vê nosso filho? Como uma responsabilidade. A palavra filho pareceu atingir Rodrigo como um tapa. Ele piscou várias vezes, como se estivesse acordando de um transe, e por um momento Marina viu uma vulnerabilidade crua em seus olhos antes de ele recompor a máscara. Eu não sei como vejo, ele admitiu, sua voz mais baixa agora. Marina, você precisa entender, eu construí minha vida inteira ao redor do controle. Cada decisão, cada movimento, cada risco é calculado. E agora há algo que você não pode controlar, Marina completou, compreendendo finalmente a raiz de sua reação. Alguém que vai depender completamente de você.
Rodrigo a olhou com surpresa, como se ela tivesse lido seus pensamentos mais profundos. Eu não sei se posso ser o pai que uma criança merece, ele confessou, as palavras saindo como se cada uma fosse arrancada de sua alma. Meu próprio pai era distante, ausente. Eu passei a vida inteira prometendo a mim mesmo que seria diferente, mas quando chega a hora... Marina sentiu seu coração se partir e se curar simultaneamente. Ali estava a verdade por trás da frieza, não rejeição, mas medo. Medo de repetir padrões, medo de falhar, medo de não ser suficiente para proteger e cuidar de uma vida tão frágil. Você não é seu pai, ela disse suavemente, aproximando-se dele com cuidado, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Eu vi como você me cuidou na lua de mel. Vi sua gentileza, sua paciência. Você tem tudo o que precisa para ser um pai maravilhoso. Você não entende, Rodrigo disse, balançando a cabeça. Um bebê não é como um negócio que posso consertar se algo der errado. É uma vida humana, uma pessoa que vai precisar de mim para tudo. E eu nem sei como ser um marido direito, quanto mais um pai. Ninguém nasce sabendo, Marina replicou, sua mão se estendendo para tocar o braço dele. Nós aprendemos juntos, nós descobrimos juntos. Rodrigo olhou para a mão dela em seu braço e ela viu o momento exato em que suas defesas começaram a rachar. E se eu não conseguir? E se eu for como ele era comigo, sempre ausente, sempre colocando os negócios em primeiro lugar? Então eu te lembro do que é importante, Marina disse, sua voz ganhando força. Nós nos lembramos juntos. Por um momento, Marina pensou que havia conseguido alcançá-lo. Rodrigo olhou para ela com algo que parecia esperança nascente, seus olhos suavizando pela primeira vez desde que ela dera a notícia. Mas então ele se afastou, quebrando o contato físico entre eles. Eu preciso de tempo, ele disse, caminhando em direção à porta do quarto. Preciso processar isso. Rodrigo, espera! Marina chamou, desespero tingindo sua voz. Não vai embora assim. Nós precisamos conversar sobre isso. Ele parou na soleira da porta, suas costas ainda voltadas para ela. Não há nada para conversar agora. Você me deu uma notícia que muda tudo e eu preciso de espaço para pensar. Espaço para pensar ou espaço para fugir? Marina perguntou, a mágoa finalmente transparecendo completamente em sua voz. Rodrigo se virou então e ela viu dor real em seus olhos. Isso não é justo. Justo? Marina riu amargamente. Você acha que é justo me deixar aqui sozinha depois de me fazer sentir como se nossa família fosse um problema a ser resolvido? Não é isso, Rodrigo protestou, mas sua voz soava fraca mesmo aos próprios ouvidos. Então o que é? Marina cruzou os braços sobre o peito, protegendo instintivamente o bebê que crescia dentro dela. Me explica, Rodrigo. Me faz entender por que o homem que foi tão cuidadoso comigo está me tratando como uma inconveniência. Rodrigo fechou os olhos, claramente lutando uma batalha interna. Quando os abriu novamente, Marina viu exaustão lá. Porque eu tenho medo, ele admitiu. Medo de falhar com vocês dois, medo de ser inadequado, medo de que vocês descubram que eu não sou o homem que vocês precisam. A confissão crua quebrou o que restava da raiva de Marina. Ela correu até ele, suas mãos enquadrando o rosto dele, forçando-o a olhá-la nos olhos. Você é exatamente o homem que precisamos, ela disse, lágrimas finalmente escorrendo por suas bochechas. Mas eu preciso que você lute por nós. Preciso que você fique e enfrente isso comigo, não que fuja porque tem medo. Rodrigo cobriu as mãos dela com as suas, mas Marina podia ver que ele ainda estava lutando contra seus demônios internos. Eu só preciso de um tempo, ele repetiu, sua voz quebrando. Por favor, só um pouco de tempo para organizar meus pensamentos. Marina o soltou dando um passo para trás.
A distância física entre eles agora parecia um abismo emocional que ela não sabia como atravessar. "Tudo bem", ela disse, sua voz pequena, mas digna. "Você tem seu tempo, mas lembra, enquanto você está organizando seus pensamentos, nosso filho está crescendo e eu vou estar aqui, com ou sem você." Rodrigo a olhou por um longo momento, como se quisesse dizer algo mais, mas finalmente apenas assentiu e saiu do quarto, deixando Marina sozinha, com seu coração partido e a certeza de que havia acabado de enfrentar o primeiro grande teste de seu casamento. E ela não tinha certeza se eles haviam passado. 2 semanas se passaram desde a revelação da gravidez, e a mansão dos Almeida havia se transformado em um território de silêncios constrangedores e olhares evitados. Rodrigo saía cada vez mais cedo para o escritório e voltava tarde da noite, quando Marina já estava fingindo dormir. Quando se cruzavam pelos corredores de mármore da casa, ele murmurava cumprimentos educados como se ela fosse uma hóspede temporária, não sua esposa grávida. Marina passava os dias vagando pela casa como um fantasma elegante, seus passos ecoando vazios nos cômodos enormes. A biblioteca com suas estantes de mogno até o teto, o salão principal com lustres de cristal que refletiam sua solidão em 1000 fragmentos de luz, o jardim de inverno onde tentava ler, mas as palavras se embaralhavam diante de seus olhos úmidos. Tudo parecia frio e distante, sem a presença calorosa de Rodrigo. Naquela quinta-feira chuvosa, Marina estava sentada na sala de estar menor, aquela que Rodrigo chamava de sala íntima, tentando se concentrar em um livro sobre maternidade que havia comprado secretamente. As páginas falavam sobre desenvolvimento fetal, cuidados pré-natais, preparação emocional para a chegada do bebê. Cada palavra deveria enchê-la de alegria e expectativa, mas só conseguia amplificar a dor da rejeição que sentia. O som da chuva batendo contra as janelas panorâmicas criava uma melodia melancólica que combinava perfeitamente com seu estado de espírito. Ela havia marcado sua primeira consulta de pré-natal para a semana seguinte, mas a ideia de enfrentar aquele momento sozinha a deixava com o coração apertado. Era para ser um momento de celebração, de descobertas maravilhosas sobre a nova vida que crescia dentro dela. Em vez disso, seria mais um lembrete doloroso de como seu casamento havia se transformado em coexistência educada. O barulho de passos conhecidos no hall principal a fez erguer a cabeça. Rodrigo estava chegando cedo novamente. Eram apenas 6 da tarde. Marina fechou o livro rapidamente, escondendo-o sob uma almofada de seda bordada. Desde a discussão, eles haviam estabelecido uma rotina silenciosa de evitar qualquer tópico relacionado à gravidez, como se ignorar a situação pudesse fazê-la desaparecer. "Marina!" A voz dele ecoou pela casa, soando cansada. "Aqui!" ela respondeu, alisando o vestido azul marinho que escolhera cuidadosamente naquela manhã. Mesmo com o coração partido, mantinha a elegância que sua nova posição exigia. Rodrigo apareceu na entrada da sala, ainda vestindo o terno cinza chumbo que realçava seus olhos, mas havia algo diferente em sua postura. Os ombros largos estavam mais curvados, como se carregasse um peso invisível. Seu rosto, sempre perfeitamente composto, mostrava sinais de noites mal dormidas, olheiras sutis que o maquiador mais hábil não conseguiria disfarçar. "Como você está se sentindo?" ele perguntou, a formalidade em sua voz cortando Marina como uma lâmina afiada. "Bem", ela mentiu, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. "E você está trabalhando muito ultimamente." Rodrigo assentiu vagamente, mas não se moveu da entrada da sala. Era como se houvesse uma barreira invisível entre eles, uma distância que parecia crescer a cada dia. Marina sentia a falta do homem que a carregara no colo na lua de mel,
que lavara seus cabelos com dedos carinhosos, que sussurrara palavras doces em seu ouvido nas madrugadas. Preciso te contar uma coisa, Rodrigo disse de repente, sua voz baixa e hesitante. Marina sentiu o estômago se contrair. Seria possível que ele quisesse o divórcio? Que havia decidido que não podia lidar com a responsabilidade de uma família? Ela se preparou para o pior, endireitando a coluna e erguendo o queixo com a dignidade que sua mãe sempre lhe ensinara. O que é? Ela conseguiu perguntar, mantendo a voz estável. Rodrigo finalmente entrou na sala, mas permaneceu de pé, como se estivesse prestes a fugir a qualquer momento. Eu vi você ontem. Me viu onde? Marina franziu a testa confusa. Chorando no jardim, ele disse, as palavras saindo como se cada uma fosse arrancada de sua alma. Pensei que você não tinha me notado, mas eu estava voltando do escritório e você estava sentada no banco próximo às roseiras. Você estava conversando com a barriga. Marina sentiu o rosto esquentar. Na tarde anterior, havia tido um momento de fraqueza, onde se permitiu falar com o bebê que crescia dentro dela, compartilhando seus medos e suas esperanças em sussurros que pensava que ninguém poderia ouvir. Era seu jeito de criar uma conexão com a criança quando se sentia tão sozinha. Eu não queria te espionar, Rodrigo continuou, aproximando-se devagar como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Mas não consegui me mover. Você estava dizendo para o bebê que mesmo que o papai estivesse com medo, você ia amar por vocês dois, que ia proteger e cuidar, aconteça o que acontecer. As lágrimas que Marina havia estado segurando há semanas finalmente começaram a escorrer por suas bochechas. Rodrigo, e então você começou a chorar, ele continuou, sua própria voz embargada. Você começou a chorar e eu percebi o que estava fazendo com você, com vocês dois. Rodrigo se ajoelhou na frente da poltrona onde Marina estava sentada, suas mãos grandes e quentes cobrindo as dela que tremiam no colo. Era a primeira vez que ele a tocava desde a noite da revelação, e o contato físico despertou uma sede emocional que ela nem sabia que estava sentindo. Eu sou um idiota, ele sussurrou, seus olhos castanhos brilhando com lágrimas não derramadas. Um covarde que estava tão ocupado protegendo a si mesmo que esqueceu de proteger as pessoas que mais importam. Rodrigo, você não precisa... Preciso sim, ele a interrompeu, suas mãos apertando as dela com urgência. Preciso porque eu te amo. As palavras pairaram no ar entre eles como uma confissão sagrada. Era a primeira vez que qualquer um dos dois pronunciava aquelas 3 palavras, e elas carregavam o peso de tudo que haviam vivido e tudo que ainda poderiam viver. Eu te amo, ele repetiu, como se precisasse ouvir as palavras para acreditar nelas. Não era parte do plano, não era algo que esperava sentir tão rapidamente, mas é verdade. E quando você me contou sobre o bebê, eu entrei em pânico porque percebi que agora tinha 2 pessoas no mundo que poderiam me destruir se algo acontecesse com elas. Marina tocou o rosto dele, seus dedos traçando a linha forte de sua mandíbula. Nada vai acontecer conosco. Você não pode prometer isso, Rodrigo disse, virando o rosto para beijar a palma da mão dela. E é isso que me apavorava. A ideia de amar tanto e não ter controle sobre nada. E agora? Marina perguntou, mal ousando esperar. Agora eu percebi que o que me apavora mais ainda é a ideia de perder vocês por causa do meu medo, Rodrigo admitiu. Estes últimos dias foram um inferno, Marina. Sair de casa todas as manhãs sabendo que estava te machucando, voltar todas as noites e ver a tristeza em seus olhos. Eu não aguento mais. Marina sentiu como se um peso gigantesco tivesse sido retirado de seu peito. Eu também te amo, ela sussurrou. E estava tão assustada de que você não quisesse nossa família. Eu quero.
Rodrigo disse com uma convicção que fez o coração de Marina acelerar. Quero mais do que qualquer coisa que já quis na vida. Quero você, quero nosso bebê, quero acordar de manhã preocupado se você tomou suas vitaminas pré-natais. Quero brigar sobre nomes, quero montar o berçário, quero segurar sua mão durante o parto. Lágrimas de alívio e alegria escorriam pelo rosto de Marina enquanto ela se inclinava para beijá-lo. Era um beijo salgado de lágrimas, cheio de perdão e promessas renovadas. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Tenho uma coisa que quero fazer, Rodrigo disse, levantando-se e estendendo a mão para ela. Algo que deveria ter feito no momento que você me contou. Marina colocou a mão na dele, permitindo que a guiasse até ficarem de pé. O quê? Rodrigo se ajoelhou novamente, mas desta vez suas mãos se moveram delicadamente para o ventre ainda plano de Marina. Através do tecido macio do vestido, ele colocou as palmas grandes e quentes sobre o lugar onde seu filho crescia. Oi, pequeno. Ele sussurrou, sua voz embargada de emoção. Sou seu papai, e eu sinto muito por ter demorado tanto para te dar as boas-vindas. Marina cobriu as mãos dele com as suas, criando uma barreira protetora ao redor de sua pequena família. Ele pode ouvir você? Não sei, Rodrigo admitiu, olhando para cima para encontrar os olhos dela. Mas eu quero que ele saiba desde agora que é amado, que é desejado, que vai ter um pai que pode não saber o que está fazendo, mas que vai aprender, que vai tentar. Nós vamos aprender juntos, Marina corrigiu suavemente. Juntos, Rodrigo concordou, selando a promessa com um beijo no ventre dela, que fez Marina sentir como se estivesse voando. Naquela noite, pela primeira vez em 2 semanas, eles jantaram juntos na sala de jantar formal, conversando sobre consultas médicas, sobre como contar para as famílias, sobre 1000 detalhes práticos que precisavam ser resolvidos. Mas mais importante, conversaram sobre esperanças e sonhos, sobre o tipo de pais que queriam ser, sobre o futuro que estavam construindo juntos. E quando finalmente subiram para o quarto, Rodrigo a abraçou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, sussurrando desculpas e promessas em seu ouvido até que ambos adormeceram, unidos novamente pela força do amor que haviam redescoberto. Os meses seguintes transformaram Rodrigo Almeida de uma forma que nem mesmo ele havia imaginado possível. O empresário meticuloso e controlador, que dominava salas de reunião com apenas um olhar, tornou-se um futuro pai dedicado que carregava na carteira fotos das ultrassonografias e cancelava reuniões importantes para acompanhar Marina às consultas médicas. Era como se a gravidez tivesse despertado uma versão completamente nova dele, mais suave, mais presente, mais humano. Naquela manhã ensolarada de maio, Marina estava com 28 semanas de gestação, sua barriga redonda e proeminente, criando uma curva linda sob o vestido materno de seda azul claro que Rodrigo havia escolhido pessoalmente para ela. Ele desenvolvera o hábito peculiar de fazer compras para ela e o bebê, voltando do trabalho com sacolas de lojas caras, cheias de roupinhas minúsculas, produtos orgânicos para gestantes e presentes que julgava necessários para o conforto dela. Bom dia, meus amores, Rodrigo sussurrou contra o ventre de Marina, suas mãos grandes acariciando a pele aquecida através do tecido fino da camisola. Era sua rotina matinal, conversar com o bebê antes mesmo de cumprimentar Marina adequadamente, como se quisesse compensar cada dia perdido quando havia rejeitado a gravidez. Marina sorriu, seus dedos se enterrando nos cabelos castanhos dele, que agora mantinha um pouco mais longos, menos formal. Ele está agitado hoje. Acho que reconhece sua voz. Claro que reconhece, Rodrigo disse com orgulho paternal que ainda a surpreendia. Nós conversamos todos os dias, não é, pequeno? Papai conta para você sobre os negócios, sobre quanto ele ama sua mamãe.
O bebê chutou exatamente naquele momento, um movimento forte que fez Marina dar uma pequena exclamação de surpresa. Rodrigo sentiu o chute através da palma da mão e sua expressão se iluminou como se tivesse presenciado um milagre. "Ele está respondendo!" exclamou, sua voz carregada de maravilhamento que nunca parecia diminuir. Não importava quantas vezes o bebê se movesse. "Marina, ele realmente está respondendo." "Eu sei," ela riu, observando o rosto do marido se transformar com cada movimento do filho. "Ele sempre fica mais ativo quando você está por perto. Acho que já está tentando chamar sua atenção." Rodrigo pressionou um beijo suave no ventre dela, sussurrando algo que Marina não conseguiu ouvir completamente, mas que soava como uma promessa. Nos últimos meses, ele desenvolvera o hábito de ter conversas privadas com o bebê, momentos íntimos onde compartilhava seus medos e esperanças diretamente com o filho, que ainda estava por nascer. "A consulta é às 2 hoje", Marina lembrou, acariciando os cabelos dele. "Dr. Maurício vai verificar como ele está se posicionando para o parto." "Já cancelei todos os compromissos da tarde", Rodrigo disse, levantando-se para beijá-la adequadamente. Seus lábios eram quentes e familiarizados, carregando o sabor de café e a promessa de um dia cheio de descobertas. Não perderia por nada. Era verdade. Desde que se reconciliaram, Rodrigo não havia perdido uma única consulta. Ele chegava sempre alguns minutos antes, com perguntas preparadas para o médico, tomando notas em uma agenda de couro que dedicara exclusivamente à gravidez. Os outros empresários começaram a fazer piadas sobre sua transformação, mas ele não se importava. Sua prioridade havia mudado completamente. "Você não precisa reorganizar sua agenda inteira por causa das consultas", Marina disse suavemente, embora adorasse ter sua presença constante. "Sei que seus negócios são importantes." "Não mais importantes que vocês", Rodrigo respondeu sem hesitação, sua mão voltando automaticamente para o ventre dela. "Aliás, quero conversar com você sobre algo." Marina inclinou a cabeça, curiosa. "O quê?" "Estive pensando em vender algumas empresas", ele disse, sua voz casual demais para a bomba que estava soltando. "Simplificar o portfólio, focar nas operações que realmente me dão prazer e que me permitam estar mais presente." "Rodrigo, você não pode fazer isso por nossa causa", Marina protestou, conhecendo-o bem o suficiente para saber que uma decisão dessas significaria abrir mão de milhões em potencial de crescimento. "Seus negócios são sua paixão." "Vocês são minha paixão agora", ele corrigiu, sentando-se na beira da cama e puxando-a para mais perto. "O dinheiro eu já tenho mais do que conseguiríamos gastar em várias vidas. O que eu quero agora é tempo. Tempo para estar presente quando nosso filho disser suas primeiras palavras, der seus primeiros passos, tiver pesadelos e precisar que o papai o acalme." Marina sentiu os olhos marejarem. A transformação de Rodrigo ainda a surpreendia diariamente. O homem que havia construído um império baseado na ambição insaciável, agora falava sobre reduzir seus compromissos para estar presente para a família. "Além disso", ele continuou, uma expressão travessa cruzando seu rosto, "quero ter energia para correr atrás dele quando começar a engatinhar. Pelo que andei lendo, bebês são pequenos furacões de energia." "Você anda lendo sobre bebês?" Marina perguntou, divertida. Rodrigo corou ligeiramente. "Comprei alguns livros." "Ok, muitos livros. A biblioteca do escritório agora tem uma seção inteira dedicada à paternidade, desenvolvimento infantil e psicologia familiar." Marina riu, imaginando Rodrigo lendo obsessivamente sobre cuidados com recém-nascidos, com a mesma intensidade que aplicava aos relatórios financeiros. "E o que você descobriu?" "Que não sei absolutamente nada sobre ser pai", ele admitiu com uma honestidade crua que a emocionou. "Mas também descobri que nenhum pai sabe no início."
A diferença é que alguns fogem do desafio e outros se jogam de cabeça. E você vai se jogar de cabeça? Já me joguei, Rodrigo disse, selando a promessa com um beijo. Desde o momento que senti ele chutar pela primeira vez e percebi que havia uma pessoa real ali dentro, dependendo de mim para protegê-la e amá-la incondicionalmente. O restante da manhã passou em uma rotina doméstica que se tornara preciosa para ambos. Rodrigo insistiu em preparar o café da manhã especial que criara para ela. Uma mistura de frutas frescas, iogurte orgânico e granola caseira que garantia que ela recebesse todos os nutrientes necessários. Ele havia se tornado um especialista em nutrição para gestantes, consultando nutricionistas e lendo estudos científicos como se fosse defender uma tese. "Abra a boca", ele disse, chegando perto dela com uma colherada da mistura. "O pequeno precisa de ácido fólico." Rodrigo, eu consigo comer sozinha", Marina protestou, mas abriu a boca obedientemente. Era um ritual bobo que haviam desenvolvido, mas que a fazia sentir-se cuidada de uma forma que nunca havia experimentado antes. "Eu sei", ele disse preparando outra colherada, "mas gosto de cuidar de vocês." Depois do café, eles se dirigiram ao jardim de inverno que Rodrigo havia transformado em uma espécie de santuário para a gravidez. Havia adicionado uma espreguiçadeira especial para gestantes, plantas que purificavam o ar e uma pequena fonte que criava um som relaxante de água corrente. Era ali que Marina passava as tardes quando ele estava trabalhando, lendo ou simplesmente conversando com o bebê. "Sabe o que estive pensando?", Marina disse, acomodando-se na espreguiçadeira enquanto Rodrigo ajustava as almofadas atrás de suas costas. "O quê?" "Em nomes. Você tem alguma preferência?" Rodrigo parou de ajustar as almofadas, uma expressão pensativa cruzando seu rosto. "Na verdade, sim. Se for menino, gostaria de chamá-lo de Gabriel." "Gabriel?", Marina repetiu, testando o nome. "É bonito? Algum significado especial?" "Era o nome do meu avô paterno", Rodrigo explicou, sentando-se no chão ao lado da espreguiçadeira. "Ele foi a única figura paterna positiva que tive na infância. Morreu quando eu tinha 15 anos, mas foi ele quem me ensinou que homens de verdade protegem e cuidam de suas famílias." Marina estendeu a mão para tocar o rosto dele, vendo a emoção que tentava esconder. "Gabriel é perfeito. E se for menina?", ele perguntou. "Sofia", Marina disse sem hesitação. "Significa sabedoria em grego. Quero que nossa filha seja forte e inteligente, capaz de conquistar qualquer coisa que desejar." "Sofia Almeida." Rodrigo testou o nome, um sorriso lento curvando seus lábios. "Tem um som poderoso." Eles passaram o restante da manhã conversando sobre o futuro, sobre os valores que queriam ensinar ao filho, sobre as tradições familiares que queriam criar. Era nesses momentos que Marina se maravilhava com a profundidade da transformação de Rodrigo. O homem que antes via relacionamentos como contratos, agora falava sobre criar memórias afetivas e ser um porto seguro emocional para a família. "Marina?", ele disse de repente, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que ela raramente ouvia. "Sim? Você acha que vou ser um bom pai?" A pergunta a surpreendeu. Depois de meses vendo sua dedicação obsessiva em se preparar para a paternidade, ela pensava que suas inseguranças haviam se dissipado. "Rodrigo, olhe para você", ela disse, gesticulando para o jardim ao redor deles, para as almofadas cuidadosamente posicionadas, para o copo de água com canudinho que ele sempre mantinha ao alcance dela. "Você já está sendo um pai incrível, e o bebê nem nasceu ainda. Mas e quando ele estiver aqui de verdade? E se eu não souber consolá-lo quando chorar? E se eu fizer algo errado e ele se machucar?" Marina se inclinou para a frente, pegando as mãos dele entre as suas. "Então você vai aprender. Vai pedir ajuda. Vai tentar de novo. É isso que pais fazem.
Eles não nascem sabendo tudo, eles aprendem amando. Rodrigo assentiu, mas ela podia ver que suas preocupações eram reais e profundas. Era o perfeccionista nele, querendo garantias de que seria capaz de dar ao filho tudo que ele próprio não havia recebido. "Posso te contar um segredo?" Marina sussurrou. "Sempre." "Eu também estou apavorada," ela admitiu. "Fico deitada à noite, me perguntando se vou saber quando ele estiver com fome, se vou reconhecer quando algo estiver errado, se vou ser forte o suficiente para protegê-lo de todas as dores que o mundo pode causar." Rodrigo a olhou com surpresa. "Você parece tão confiante sempre." "Porque você me faz sentir confiante," Marina disse. "Quando vejo como você se preocupa conosco, como você se dedica a aprender e se preparar, eu sei que não vou enfrentar isso sozinha." Eles ficaram ali, no jardim perfumado, de mãos dadas e dividindo medos e esperanças até a hora de sair para a consulta médica. E conforme caminhavam para o carro, Marina sabia com certeza absoluta que, independentemente dos desafios que a paternidade trouxesse, eles os enfrentariam juntos, unidos pelo amor que havia crescido entre eles e se expandido para incluir a pequena vida que logo chegaria para completar sua família. As contrações começaram numa madrugada de setembro, quando a lua cheia iluminava o quarto principal da mansão dos Almeida, com uma luz prateada e etérea. Marina acordou com uma dor surda nas costas, que rapidamente se espalhou pelo abdômen, diferente de qualquer desconforto que havia sentido durante os 9 meses de gestação. Ao lado dela, Rodrigo dormia profundamente, uma das mãos protetoramente apoiada em seu ventre, mesmo durante o sono. "Rodrigo", ela sussurrou, tocando delicadamente seu ombro. A contração passou, deixando apenas uma tensão residual e a certeza de que aquele momento havia finalmente chegado. Ele despertou instantaneamente, como se seus instintos paternos já estivessem em alerta máximo. "O que foi? Está tudo bem?" Acho que chegou a hora", Marina disse, sua voz misturando emoção e nervosismo. Rodrigo se sentou abruptamente na cama, sua mão imediatamente buscando o ventre dela. "Tem certeza? Como você está se sentindo? Precisamos cronometrar as contrações." "Onde está o cronômetro?" Marina riu suavemente, apesar da ansiedade. Nos últimos meses, Rodrigo havia se tornado um manual ambulante de preparação para o parto, memorizando protocolos e criando listas de verificação, como se estivesse organizando a aquisição de uma empresa multinacional. "Calma", ela disse, cobrindo a mão dele com a sua. "Ainda temos tempo. O Dr. Maurício disse que primeiros partos costumam ser longos." Mas Rodrigo já estava de pé, ligando as luzes suaves do quarto e pegando a malinha que haviam preparado semanas antes. Cada item fora cuidadosamente selecionado: roupas confortáveis para Marina, produtos de higiene específicos, o primeiro conjunto que o bebê usaria, câmera para registrar cada momento. "Vou ligar para o Dr. Maurício", ele disse, já discando o número que sabia de cor. "E para o motorista. O carro está preparado, com a cadeirinha já instalada." Marina observou seu marido se mover pela suíte com eficiência militar. Cada ação parte de um plano meticulosamente elaborado. Era reconfortante ver sua determinação, mas também tocante perceber como suas mãos tremiam ligeiramente, revelando que por baixo da organização havia um homem prestes a se tornar pai, tão assustado e emocionado quanto ela. A próxima contração veio 15 minutos depois, mais intensa que a primeira. Marina se segurou na cabeceira da cama, respirando profundamente como haviam aprendido nas aulas de preparação para o parto. Rodrigo estava ao seu lado instantaneamente, uma das mãos nas suas costas, fazendo movimentos circulares suaves, a outra cronometrando a duração da contração. 45 segundos, ele anunciou quando a dor passou.
Dr. Maurício disse que quando chegarem a 1 minuto e se repetirem a cada 5 minutos, é hora de ir para o hospital. Nas próximas 3 horas, eles viveram uma montanha-russa de emoções e sensações. As contrações foram se intensificando gradualmente, e Rodrigo se revelou o companheiro de parto que Marina nem sabia que precisava. Ele massageou suas costas durante cada onda de dor, sussurrou palavras de encorajamento em seu ouvido e manteve uma calma exterior que a tranquilizava mesmo quando ela podia ver o pânico controlado em seus olhos. Está na hora, doutor. Maurício confirmou quando finalmente chegaram ao hospital particular onde Marina faria o parto. As contrações estão regulares e o bebê está bem posicionado. A partir daquele momento, tudo aconteceu em um ritmo acelerado e surreal. Marina foi instalada em uma suíte de parto luxuosa que mais parecia um quarto de hotel 5 estrelas, com iluminação suave e música ambiente relaxante. Rodrigo não saiu do lado dela nem por um segundo, trocando o terno impecável por roupas cirúrgicas que o faziam parecer mais jovem e vulnerável. Você está indo muito bem, ele murmurava durante cada contração, suas mãos nunca deixando as dela. Nosso bebê está quase aqui. Você é a mulher mais forte que eu conheço. As palavras de Rodrigo se tornaram sua âncora durante as horas que se seguiram. Quando a dor se tornava quase insuportável, Marina focava em sua voz, na solidez de sua presença, na certeza de que ele não a deixaria enfrentar aquilo sozinha. Ele havia se tornado muito mais do que o homem com quem se casara. Era seu parceiro verdadeiro, seu porto seguro, o pai de seu filho. Posso ver a cabeça, Dr. Maurício anunciou durante a fase final do trabalho de parto. Mais algumas contrações e vamos conhecer esse bebê. Rodrigo se inclinou para sussurrar no ouvido de Marina. Você consegue. Estamos quase lá. Nosso bebê está vindo. E então, em um momento que mudou tudo para sempre, Gabriel Almeida chegou ao mundo com um choro forte e indignado que ecoou pela suíte como uma declaração de vida. Marina desabou na cama, exausta mas radiante, enquanto o Dr. Maurício levantava o bebê para que pudessem vê-lo. É um menino! O médico anunciou desnecessariamente, já que eles sabiam o sexo há meses. Mas foi a reação de Rodrigo que ficaria gravada para sempre na memória de Marina. O homem poderoso que comandava empresas com mão de ferro, que negociava contratos milionários sem piscar, começou a chorar abertamente ao ver seu filho pela primeira vez. Lágrimas escorriam por seu rosto sem qualquer tentativa de escondê-las, e quando Gabriel foi colocado nos braços de Marina, Rodrigo se ajoelhou ao lado da cama como se estivesse diante de um altar. Ele é perfeito, Rodrigo sussurrou, sua voz embargada de emoção. Olha só que perfeito ele é. Gabriel era realmente perfeito. Pequeno e rosado, com uma cabeleira escura que lembrava a de seu pai e os olhos apertados de alguém que ainda estava se adaptando ao mundo fora do útero. Seus dedinhos minúsculos se fecharam automaticamente ao redor do dedo que Rodrigo estendeu para ele, criando a primeira conexão física entre pai e filho. Oi, Gabriel, Marina sussurrou, tocando delicadamente a bochecha do bebê. Eu sou sua mamãe, e este homem aqui, que está chorando como um bebê, ela sorriu para Rodrigo, é seu papai, que te ama mais do que você pode imaginar. Ele é tão pequeno, Rodrigo disse maravilhado. Como algo tão pequeno pode conter tanto amor? Durante a primeira hora após o nascimento, enquanto Gabriel descansava no peito de Marina e os enfermeiros realizavam os procedimentos de rotina, Rodrigo não parou de olhar para eles. Ele tocava delicadamente os pezinhos de Gabriel, contava seus dedinhos, sussurrava promessas sobre o futuro que construiriam juntos. Sabe o que mais me impressiona? Marina disse, observando o rosto de êxtase de Rodrigo. O quê? Como você mudou. O homem que me pediu em casamento nunca imaginei que pudesse se transformar em isto.
Ela gesticulou para ele, que estava cantarolando baixinho uma música infantil que havia aprendido especialmente para aquele momento. Rodrigo a olhou, seus olhos ainda brilhando com lágrimas de felicidade. Eu também não. Quando você me contou sobre a gravidez, pensei que meu mundo tinha acabado. Agora percebo que ele estava apenas começando. O Pun tem algum arrependimento? Marina perguntou, embora soubesse a resposta pelo modo como ele olhava para Gabriel. Só um, Rodrigo disse, inclinando-se para beijar primeiro Gabriel e depois ela. Deveria ter me permitido sentir essa felicidade desde o primeiro momento. Perdi semanas preciosas, sendo um idiota assustado. Você não era um idiota, Marina o corrigiu. Era apenas humano, com medos humanos normais. Gabriel escolheu aquele momento para abrir os olhos pela primeira vez, revelando íris azuis escuras que provavelmente se tornariam castanhas como as do pai. Rodrigo segurou a respiração, como se estivesse presenciando um milagre. Ele está olhando para mim, sussurrou, sua voz cheia de reverência. Ele te reconhece, Marina disse. Você conversou com ele todos os dias por meses. É claro que ele conhece sua voz. Como se respondendo ao comentário, Gabriel emitiu um pequeno som que não era bem um choro, mas um reconhecimento suave. Rodrigo riu através das lágrimas, estendendo o dedo para que o bebê pudesse agarrá-lo novamente. Oi, meu filho, ele sussurrou. Papai está aqui. Papai sempre vai estar aqui. E naquele momento, observando Rodrigo se apaixonar completamente por Gabriel, Marina compreendeu a verdadeira definição de amor incondicional. Não era apenas o sentimento avassalador que sentia pelo bebê em seus braços, mas também a transformação completa que testemunhara no homem ao lado da cama. Rodrigo havia descoberto uma capacidade de amar que nem sabia que possuía. Uma ternura que havia mantido enterrada sob anos de proteção emocional. Então, ela disse suavemente, isso é o que significa família. Rodrigo olhou para ela, depois para Gabriel e finalmente assentiu. Isto é tudo. Vocês dois são tudo. E conforme a noite de setembro se transformava em manhã, com Gabriel dormindo tranquilamente entre eles e Rodrigo ainda cantarolando baixinho, Marina soube que havia encontrado não apenas o amor verdadeiro, mas também o verdadeiro significado de completude. O casamento que havia começado como um acordo de conveniência se tornara a base de uma família construída sobre amor genuíno, respeito mútuo e a promessa de que, não importa o que o futuro trouxesse, eles enfrentariam tudo juntos. O verdadeiro amor, descobriu, não estava apenas nos momentos perfeitos da lua de mel, mas nos desafios superados, nos medos vencidos e na capacidade infinita de crescer e se transformar pelo bem das pessoas que mais importavam.